Olá a todos, eu sou André Costa e nós estamos iniciando mais um programa podcast Vincere, que é um oferecimento, um programa da TV Vincere, com o apoio de todas as nossas plataformas, o Jornal Clássico Brasília, Jornal Carta, Rádio Vincere Notícias, Portal Vencer Notícia, Rádio Brasília Notícias, Diário Jornal Clássico. Lembrando que a TV Vincere se preocupa sempre em levar a você uma programação de qualidade fidedigna. Temos convidados especiais hoje, como todos que estão aqui conosco, para levar a você experiência e contar um pouquinho do que cada um passa. A vida, ela é simples para ser vivida. E hoje eu recebo aqui a Elaine Cristina, a senhora Elaine Cristina e o senhor Denis Wesley. Isso. Eles são proprietários do grupo Eternamente Eventos, que se subdivide em Vila Rosé e o Vila Tresor. E nós vamos conversar hoje sobre eventos, sobre empreendedorismo e sobre o que vier na mente que possa agregar a mente de todos que vão nos assistir. É uma satisfação tê-los aqui. Eu queria passar a palavra para vocês, iniciando como isso surgiu, primeiro no aspecto do empreender. Se vocês sempre tiveram essa veia empreendedora, porque nós estamos em Brasília, onde muita gente pensa, quero ser um funcionário público, quero ser isso, quero ser aquilo, mas hoje empreender é um desafio, mas é muito prazeroso, né? Quando você vê a coisa fluindo. Então, de onde nasceu isso e depois de onde nasceu a ideia do segmento em si? Eu vou primeiro, vocês fiquem à vontade. Pode começar. Olá, gente. Meu nome é Elaine Cristina. Então, como informado pelo André, né, nós somos o Grupo Eternamente Eventos e hoje nós se subdivide em 2 salões de festa, né, o Vila Rosé e o Vila Tresor. Foi engraçado o André falando disso, da questão, né? Estamos em Brasília, muita gente sonha em realmente ser um funcionário público e as nossas empresas saiu disso aí. Eu era uma concurseira, tinha o sonho de entrar na segurança pública, tinha o sonho de passar no concurso da Polícia Civil, estudei bastante e bati na trave. Não entrei por muito pouco, né? Por uma questão, numa das provas para a Polícia Civil, depois de ter estudado 4 anos dentro de um cursinho. E quando eu não passei, eu fiz essa pergunta: o que eu vou fazer para ter sucesso? O que eu vou fazer para dar uma vida de qualidade para minha família? E aí surgiu a ideia de empreender. Então, há 14 anos atrás, nós, eu e meu esposo, minha filha estava com 10 anos, menos de 10 anos, e nós, com a cara e a coragem, sem capital de giro, sem nenhuma experiência, sem nenhuma metodologia, sem nenhum curso, a gente resolveu empreender e abrimos no quintal de casa um buffet. E aí começamos a trabalhar, e as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, porque a nossa meta no buffet era fartura. Nós aprendemos, a minha mãe sempre foi cozinheira de igreja e o meu esposo, a primeira profissão dele, ainda naqueles cursos, no Sebrae, ele fez o curso de salgadeiro e pizzaiolo. Então, assim, minha mãe era cozinheira, o esposo era pizzaiolo e salgadeiro, então abrimos um buffet. Só que não tínhamos nenhuma pretensão de crescer, a gente queria ali um aumento na renda. E as coisas foram caminhando, Veio a comunicação, veio a internet, veio o Facebook, o Instagram, que foi nos ajudando a divulgar. Porque como a nossa meta era fazer festas de qualidade, com muita fartura, a um preço acessível, existe uma melhor coisa para o empreendedor, que é o boca a boca.
né? E foi ali, do boca a boca, que fomos crescendo, fomos trabalhando, fomos ganhando uma notoriedade, né? Olha, aquele buffet é barato, a Elaine é legal, o Denis, o esposo é legal, e a coisa foi caminhando. E sempre com um sonho: o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para ter uma vida mais confortável. E sempre é essa pergunta mesmo: o que nós precisamos fazer para ter sucesso? E chegou uma fase do buffet que era muito cansativo, porque todos os buffets de Brasília precisa de uma logística muito grande. É cansativo você carregar caminhão, descarregar caminhão e trabalhar em locais, às vezes, que não tem uma estrutura adequada para receber uma festa. E os noivos não entendem isso, só que você tem que fazer o quê? Você tem que se rebolar. Você tem que fazer acontecer mesmo não tendo a estrutura. E às vezes era desgastante, né? À noite, nisso. E aí, de repente, todo sonho de um dono de buffet é o quê? É ter um salão de festa. Porque ele cansa. Ele cansa de carregar o caminhão, de fazer essa logística, de chegar em locais que não tem estrutura, e é problema na coluna, e é diabetes, e é muitas coisas. E aí, de repente, vem um sonho, que é qual? Ter um salão de festa. Mas como ter um salão de festa hoje em Brasília com os preços tão altos de bons locais, de boas áreas? E isso era uma coisa que nos incomodava. Como ter? Aí a gente começou ali pela Ponte Alta, observar valores, mas muito altos, assim, fora da nossa realidade. E o Vila Rosé nasce dessa busca, dessa procura de ter um próprio espaço. Quando foi um belo dia, simplesmente após uma oração, o Vila Rosé tem muito a ver com sonhos e fé, né? Tínhamos o sonho e também tínhamos a fé que algo poderia acontecer. E um belo dia nasceu a ideia: se eu não tenho condições de comprar um salão de festa ou uma área muito boa para construir um salão de festa, nasceu a ideia: vamos alugar uma casa e fazer um salão de festa. E aí, em junho de 2018, nós alugamos uma casa e montamos o Vila Rosé. Então, em setembro de 2018, nós inauguramos o Vila Rosé. Então, inicialmente, éramos uma casa alugada, onde montamos um salão de festa ali para 100 convidados, 120 no máximo. Então eram festas a preços acessíveis e festas de qualidade para até 120 convidados, né? Então fiquem com essa mensagem. Em 2018 nós alugamos uma casa para fazer um salão de festa. E aí, trabalhamos finalzinho de 2018, trabalhamos 2019, 2020, o que nós temos? Uma pandemia, né? E nós tínhamos 1 ano e 4 meses que a gente estava em pleno funcionamento. Veio 2019, veio 2020 e veio a pandemia. E nós tínhamos uma casa alugada e nós tínhamos funcionários. Agora o Denis continua com a história. Eu queria fazer uma observação que muitas pessoas podem não entender. Podcast Vincere é vencer, da origem latim e da origem italiana. Só muda a pronúncia, mas Vincere é vencer. Então, por isso, e também é o nome do grupo Vincere. Então, nós trazemos aqui essas histórias de pessoas que venceram, que estão vencendo, né? Que a vitória ela é diária, né? A conquista ela é diária. É só para o nosso telespectador entender porquê do nome, tá? Porque nem todos assistem sempre o mesmo, né? Então, eu imaginei, virei Vencer Notícias, portal Vencer Notícias. Já o portal nós já fizemos direto, vencer. É isso aí, nossa história então é isso, é de vencedores. Isso. Agora, Denis, continua com a história. E muitas histórias, né? Realmente são histórias que transmitem todos os dias conquistas, vitórias. Como a Elaine bem falou, no começo de uma pandemia nós já estávamos ali bem comprometidos, né? Funcionários, tínhamos a questão do imóvel alugado e no início de tudo praticamente sem capital de giro,
sem um caixa para poder tanto iniciar como manter um projeto, foi muito desafiador para nós. E aí é onde entra a questão do empreender. A pessoa que decide empreender, a grande maioria delas não fazem as contas dos riscos, né? E do quanto isso vai custar ao longo dessa caminhada. E eu acho que aqueles que trabalham muito essa questão dos cálculos, dos números, ele acaba que se limitando, né? Ele quer dar aquele passo, mas ele só vai pisar se ele sentir a terra firme. E nós não tivemos essa estrutura, nós não tivemos essa ideia, não tínhamos condições, né, para iniciar esse projeto, mas como a Elaine bem falou, nós tínhamos a fé, né? Ela junto com o sonho de ter um espaço e a fé que nós iríamos conseguir. E a nossa fé ela era bem concreta. Primeiro, cremos muito em Deus e na operação dos milagres que Ele pode fazer na vida do indivíduo e na certeza do nosso trabalho, na execução do nosso trabalho. Nós acreditamos no nosso trabalho, nós acreditamos naquilo que nós vendemos, naquilo que nós realizamos. E no meio da pandemia ali, pagando aluguel com tudo aquilo, cheio de restrições, enquanto muitas pessoas estavam fechando as portas, muitas pessoas estavam desesperadas, né? Primeiro por causa do susto, do medo, do Covid que estava assustando todo mundo, e segundo porque o empresário começava a pensar na sua empresa, de como é que ela ia manter e continuar com tudo aquilo, muitas portas se fechando, e nós passamos um processo bem complicado, né? Quando todos os nossos amigos estavam fechando as suas portas, muitos estavam vendendo os seus bens, nós estávamos com uma visão completamente diferente, nós estávamos com uma visão bem acima, nós queríamos adquirir, nós queríamos romper, nós queríamos conquistar, e no meio da pandemia, o nosso imóvel que era alugado, nós demos uma proposta de compra e compramos. E para algumas pessoas, a compra até as pessoas que rodeavam a gente ali, parceiros, amigos, falam assim, vocês são loucos, né? Deixa eu fazer um parênteses. Não existe um empresário bem sucedido que não tenha sido chamado de louco por várias vezes. Por várias vezes. Tá? Desde Bill Gates a esses, né, mais conhecidos, que foi como todos nós aqui, porque é muito parecida a história de vocês, que eu contei uma prévia do que nós passamos, ainda tivemos um problema de saúde, então todo mundo chegava, aconselhava para mim a fechar as coisas. Fecha pelo menos um escritório, e ao contrário, nós fomos mantendo como vocês fizeram. E eu queria parabenizar, porque dentro de qualquer caos sempre tem o lado bom e o ruim. E as pessoas sempre olham o ruim, né? Ficam presas ao ruim. E tem uma outra frase que eu queria deixar registrada: o sucesso vem sempre disfarçado de problema. Então, sempre que tiver um problema, nós temos que agradecer. E acho que isso vocês praticaram. Praticamos. E aí criaram uma oportunidade dentro de um caos. Continue. Aproveitamos esse caos, esse momento complicado. Tínhamos um pouco de recurso que já estava aplicado, que a gente sempre vem aplicando, guardando. E aí demos uma proposta, a proposta foi aceita e nós adquirimos o espaço. Adquirimos. Só que a gente vale só a título de curiosidade destacar. Esse foi o do Vila Rosé. Lá na Samambaia, no setor de mansões de Samambaia. Já adquiriram de Samambaia. Adquirimos lá o espaço. E adquirir isso aí, recentemente, antes de fechar esse contrato, nós tínhamos feito uma reforma gigantesca. Nós reformamos a casa. Arrancamos churrasqueira, arrancamos sauna, sem avisar para a dona da casa. É algo meio louco. Eu lembro que a minha mãe mais o meu pai não tem a mente de empreendedor, então eles sempre ficavam preocupados com as nossas loucuras. Quando a minha mãe adentrou o espaço na reforma, ela levou um susto, ela virou para mim e falou assim: você avisou a dona da casa que você ia fazer isso, né? E eu falei: não. A dona e aí ela falou: vocês são loucos.
Né? Vocês são loucos, porque antes de comprarmos, nós fizemos uma reforma. E se ela não quisesse mais vender? Né? E se ela quisesse ela mesma abrir um salão de festa no nosso salão de festa, quando o nosso contrato vencesse? Né? Então, assim, foi loucura, baseado na fé, que compraríamos aquele espaço. Então, antes de fazermos uma proposta, nós tínhamos uma fé: esse espaço será nosso. Mas antes do Denis continuar, eu quero falar aqui sobre a pandemia, né? Sobre essa questão de você pegar o caos e do caos você sair vitorioso. Porque foi isso que aconteceu na pandemia. Na pandemia tinha muitas restrições e nós respeitamos as restrições, né? Nós fizemos um pacto que nós não dispensaríamos os nossos funcionários. Então, né, com todos aqueles incentivos do governo que salvou muitas empresas, nós pegamos ali todos os incentivos, mantemos todos os nossos contratos. E quando foi flexibilizado algumas normativas do Covid, a gente ficava pensando, não pode fazer festas, boates, cheio de gente. Mas o que a gente pode fazer? Então, nesse momento, nasce na minha mente um projeto. E se eu fizer casamento para família? Com a minha família trabalhando? Sem boate, sem bebida, mas na pandemia eu não sei por qual sentimento que as pessoas às vezes eram tomadas, mas elas queriam casar. Quem estava há muito tempo ali, eu acho que eles ficaram com medo de não realizar o sonho, eles ficaram com medo de morrer mesmo. E as pessoas queriam casar. E aí nasce no meu coração o projeto do Meu Pequeno Casamento. A gente realizou casamentos de 10 convidados. O pai, a mãe, os noivos e os irmãos. E quem atendia e quem cozinhava, nós cozinhávamos, nós atendíamos. Então era família atendendo família, seguindo a restrição, todas as pessoas que trabalhavam de máscara, de luva, com bastante álcool em gel. Não temos a incidência de ninguém, né, que tenha tido problemas. E o pequeno casamento, o projeto do Meu Pequeno Casamento, que até hoje, né, nós vendemos esse pacote, hoje para 50 convidados, que é o nosso pacote mais acessível. E o projeto do Meu Pequeno Casamento salvou a nossa empresa. Salvou. Então, assim, a gente se reinventou. Porque antes, falar em casamento para 10 convidados era loucura. Né? A gente só queria fazer festa a partir de 100 convidados. Acho que nenhuma empresa, né? Nenhuma empresa em Brasília. Né? Eu acho assim, aqui em Brasília não teve nenhuma empresa como a nossa que trabalhou para... A gente recebia para nossa sobrevivência mesmo, assim, o valor que sobrava para a empresa era para a empresa se manter de pé, né? O lucro, não havia lucro, né? O valor que entrava era para a empresa continuar de pé e passar por aquele momento. Não tinha lucro em um evento, só que esse pacote foi um sucesso tão grande que nós vendemos muitos e muitos pacotes. Então nós trabalhávamos um sem ganho, mas o outro era 100% ganho. Então um evento compensava o outro. A época que a nossa empresa mais vendeu em fechamento de contratos mensais foi a época da pandemia. Eu costumo dizer que as pessoas muitas vezes só olham as grandezas, né? É isso mesmo. E muitas vezes querem empreender começando do telhado para a fundação, o que é impossível. Então, mas uma das coisas que mais nós do grupo valorizamos e corrobora com o que vocês valorizam são os pequenos clientes. Não que não valorizamos todos, mas nós não desprezamos nada. Nada. Tudo e o padrão é o mesmo para o pequeno, o médio, o grande. Esse é um dos grandes diferenciais, porque hoje na empresa nós temos pacotes de uma festa, vamos colocar aqui uma festa para 50 convidados com um cardápio de café da manhã. Custa R$7.000, mas ele vai ter o mesmo atendimento e a mesma qualidade daquele que lá no outro espaço pagou 37. Né? Então, assim, eu acredito que hoje, se alguém perguntar qual o grande diferencial da sua empresa, é atender esse que pagou 7.000 com a mesma tratativa do que o que pagou 37.000. O padrão é da empresa, não é pelo cliente. Não é pelo cliente, é da empresa. É da empresa. E é isso que leva a todo mundo, o boca a boca, a levar
Bom, falando dos pacotes, então eu posso, diante do que eu escutei, eu posso dizer que vocês têm condições para os nossos telespectadores, para os noivos, para qualquer evento que vocês queiram realizar, vocês têm formas e pacotes para atender todo tipo de situação. Sim. E aquela pergunta, todo tipo de bolso, e com o mesmo padrão de qualidade, que é o que importa. Né? Podemos dizer isso? Pode dizer. Então tá dito, viu, gente? Não deixe de consultá-los. Comprovem. Não deixe de consultá-los antes de organizar seus eventos. E que tipo de eventos vocês fazem mais? Mais casamentos, tem eventos também corporativos? Então, hoje podemos colocar, né, que nós nos tornamos especialistas em casamentos. Só que também temos uma parcela, né, de debutantes e confraternizações também. Então, vamos colocar aqui que 80% dos nossos contratos são casamentos, né? Mas também gostamos muito de realizar eventos de 15 anos, principalmente no salão de festa. O Vila Tresor, que é na Ponte Alta, ele é mais receptivo para festas de 15 anos. E estamos, né, nesse ano fazendo muitas festas corporativas, recepções, confraternizações de fim de ano. Então, é festa. Todo tipo de festa mesmo. E como o André falou, nós atendemos hoje todos os tipos de bolsos. Então nós temos contratos a partir de 7 mil a 40 mil. Gente, eu vou falar uma coisa para você, empreendedor que está com medo, paralisado, não sabe para onde vai. Eu vou fazer só um retrospecto em 30 segundos. Eles já disseram aqui que começaram sem dinheiro, mas começaram acreditando, e com a vontade e com entusiasmo. Isso é regra para o sucesso. Segundo, de 2018 para cá, considerando que nós tivemos 1 ano e meio morto de pandemia, eles inovaram e continuaram crescendo. E hoje nós estamos em 2023, eles já têm 2 salões de festas, o Vila Rosé e o Vila Tresor. Então, quem está em dúvida, não tenha dúvida. Quem está com medo, não tenha medo. Arregace, lógico, com responsabilidade, né? E dedicação, sabendo que nada é fácil. Isso, e buscando conhecimento. O início foi muito difícil para nós, porque nós não tínhamos nenhuma noção administrativa, né? Lidar com finanças. Então nós tínhamos 2 pessoas, dois loucos, né? Querendo vencer, realizar o seu sonho de adquirir, de ter, de fazer, mas não tínhamos a instrução. E ao longo desses anos nós buscamos instrução, estudamos, fizemos cursos, nos aproximamos de pessoas que tinham conhecimento, buscamos consultoria, e hoje a gente lida com essas questões com muito mais facilidade, né? Ela se tornou a mulher do comercial, sempre foi, né? Ela sempre foi tudo, né? Eu só ia ali na garupa dela, né? Eu ia fazer uma... Bom, pode terminar. Depois eu vou fazer uma pergunta que... Isso. Não, calma aí. Eu era a pessoa do comercial, eu atendia, eu resolvia tudo de banco. Só que o tempo foi passando, né? Então, assim, entramos sem nenhum conhecimento, né? Mas em um momento da caminhada a gente foi atrás desse conhecimento. Denise, que ninguém nos escute, mas eu não sei onde as mulheres arranjam tanta força assim, cara. É um mistério. É um mistério. Né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que ele era um homem dos bastidores. Ele sempre foi um homem de carregar o caminhão, de fritar o salgado, né? de fazer essa mão na massa. Só que a pandemia também trouxe isso. Em algum momento a gente precisou de refazer algumas tarefas, dividir algumas tarefas. E aí, né? Nunca é tarde para mudança. Aquele cara que era o cara só da cozinha, dos bastidores, de carregar o caminhão, se transformou no administrador. Né? Então hoje eu sou com comercial e ele é toda a questão administrativa financeira. Eu vou fazer uma pergunta que ela é muito importante, nós consideramos como conselho para os jovens, para os casais, porque eu e minha esposa somos casados há mais de 30 anos e trabalhamos juntos de todo esse tempo. E graças a Deus temos uma vida muito tranquila.
E eu queria perguntar para um casal, porque eu digo sempre para todos, quando minha esposa adoeceu, eu perdi mais de 50% de mim, porque nós somos conselheiros, nós vivemos, se for contar, eu até brinco, se for contar em horas, quanto de convivência, quanto tempo dá, porque hoje os casais, a grande maioria, até pelo tipo de trabalho, um sai para um trabalho, outro sai para o outro, se vê à noite e tal, mas a gente, e vocês também, como vocês administram, eu queria ouvir de um outro casal que trabalha junto e que venceu, e que nós começamos também da mesma maneira, com todas as dificuldades que vocês já relataram aqui. Porque eu costumo dizer o seguinte, o cônjuge, o esposo e a esposa é a pessoa que mais nós podemos confiar. Esse recado vai para os jovens, que você nunca case pensando em se separar, pensando em não se entregar, porque tudo aquilo que você pensa se materializa. Então, que você case, né, confiando que aquilo vai ser uma maravilha, e aí se torna, que você pode confiar. E como é a relação, não coisas que só empresarialmente, e para que os jovens saibam que isso é possível. Né? É desafiador. Não é fácil. Eu gostei dessa. Não é fácil, mas é possível. Tudo na vida você consegue vencer. Tudo na vida pode dar certo. Vai muito daquilo que você decide. Se você acordar pensando assim, eu vou aceitar tudo que vier para mim hoje tranquilo e tal, e deixar as coisas acontecer, você está aí, é possível que as coisas dê certo, é possível que as coisas não dê certo, mas quando você acorda e fala, não, hoje tudo vai dar certo, hoje eu vou vencer. Isso estende nos relacionamentos, estende na fé, no trabalho, eu penso assim. Então, conviver, não apenas no âmbito de um casamento com a pessoa, mas também no trabalho, é desafiador, porque é muito difícil separar o profissional, né, do pessoal. É muito difícil. Você é minha esposa, não. Difícil você, no momento em casa, desligar daquilo e tá só falando bobagem. Não consegue. Não consegue. Pois é. Eu tento achar essa fórmula com amigos, com pessoas que conseguem se desligar. Eu não consigo. Ela não consegue. Porque tá em casa, tá falando de trabalho. Tá indo pro trabalho, tá falando de trabalho. Tá no trabalho, tá falando de trabalho. Volta para casa, falando de trabalho. Às vezes ali deitado, já quase dormindo, vai falar de trabalho. Então é muito complicado isso. E ela tem a visão dela, tem o estilo dela, tem o jeito dela, e eu tenho o meu. E às vezes esses pontos batem, chocam, e aí o que seria um ambiente para briga, para discussão, acaba nascendo ideias. E eu acho isso sensacional. Isso torna essa convivência um grande sucesso, porque das discussões nascem ideias. Na verdade, é muito parecido. Com a minha esposa é a mesma coisa. E eu costumo dizer assim, aonde existe amor, não há brigas, há divergência de opinião e mal entendidos, que podem ser meramente resolvidos com diálogo. Né? E as pessoas estão conversando pouco. Então, pouquíssimos. Então, se nós conversarmos mais, tudo se resolve, né? Eu acredito que o que tem que ter muito é essa questão do diálogo. Eu e o Denis, antes do Vila Rosé, quando éramos só o Buffet Eternamente Eventos, eu tinha meu trabalho secular, ele também tinha, ele era taxista, eu era funcionária da SEB, né, antiga SEB, e nós ainda conseguíamos adaptar. Então, a gente tinha o nosso trabalho, só estávamos à noite, nos finais de semana, trabalhando juntos. Mas desde que o Vila Rosé nasceu, eu pedi a exoneração da SEB, e então já vai fazer 6 anos que nós trabalhamos exclusivamente juntos. Todos. Então, assim, falando pro casal, para quem está assistindo isso, não é fácil. A senhora pode olha aqui para essa câmera. Olha para essa. Não é fácil, mas é como ele falou, não é impossível. Mas agora não vamos romantizar a situação, vamos ficar como não é fácil. Não é fácil. E o que fazer para vencer? Realmente tem que ter a comunicação, né? Então eu faço isso. Sempre quando a gente tem uma briga, eu tento identificar. E a gente fala, vamos aqui fazer um acordo. Todo dia tem acordos. Então, mensalmente tem acordos. Tem acordos. Quando acontecer isso, você vai fazer isso. Porque sempre entra em choque. Porque eu tenho uma mente muito veloz,
né? Às vezes ele pensa mais, quer ver mais, então às vezes eu tenho uma ideia e já quero fazer aquela ideia imediatamente. Tem funcionários que, né, é uma questão complicada, né, para quem empreende, para quem é um microempreendedor, de pequeno porte como nós, né? Hoje não somos micros, né, somos, né, aí de médio porte. Então são muitas questões que às vezes não, que sempre entra em choque, mas a gente tem que ter a maturidade para estar vencendo isso, fazendo isso, identificando, conversando no nosso relacionamento. E é isso. O que eu posso dizer é que é possível, né? E nós conhecemos aí várias empresas que são gerenciadas por casais, e eu me sinto muito privilegiada, né? Hoje eu me sinto muito privilegiada, né, por termos vencido, porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Eu me sinto tão feliz nesse aspecto também. Vou contar um segredo aqui no ar, mas por exemplo, os e-mails da minha esposa são direcionados para o meu, e os meus são direcionados para o dela, além do que as senhas são as mesmas. Então, assim, cria-se esse laço de confiança, porque nós vamos confiar em quem? Quem é a pessoa que está mais próximo da gente, né? Então existe mesmo, e tem que ter maturidade, como a senhora falou, isso é fundamental. Isso a gente vai adquirindo, né? Conforme, com o tempo. Tem algo, André, que eu gosto de destacar, é que em meio a tudo isso, a esses corre-corres do dia a dia, nós não abrimos mão de forma nenhuma dos nossos momentos. Homem, mulher, marido e esposa. Então nós temos, e isso fica uma dica para os nossos ouvintes, aqueles que estão aí acompanhando, casados, é claro, que você tem necessidade de criar os seus momentos. Hoje nós fazemos 4 viagens ao ano. 2 é viagem de lua de mel, eu e ela, né? E mais 2 com toda a família, porque a gente não pode deixar de forma nenhuma a família de lado. A família faz parte do pacote dos filhos. Então nós não abrimos mão desse momento. Então nós sempre escalamos ali, separamos os meses. Naquela época nós não pegamos evento, naquela época não tem trabalho, não tem interferência de nada de fora, porque é o nosso momento. E eu acho que o sucesso da nossa vida conjugal, do nosso casamento, da nossa história, afinal de contas estamos caminhando para 25 anos de casados, 25 anos juntos. Então, o sucesso... Bela comemoração lá. Qual vai ser o salão que vai comemorar? 26. Já fez. Olha aí, ó. Só que a gente coisa de homem, é radar. Em fevereiro agora, pô, aqui gafe. Coisa de homem, né? O homem é mais depois estamos indo para 26 anos de casado. Então, assim, nós não abrimos mão desses momentos. Esses momentos já estão separados da nossa agenda. A primeira coisa que a gente faz no início do ano é separar essas datas, esses momentos, e pronto. O resto vai girar em torno disso. Porque senão não tem como sobreviver, não tem como suportar a pressão, a dificuldade, né? Nós temos sempre esse momento. E quando a gente percebe que a coisa está meio tensa, a gente cria um outro momento aí, fora do programado, e acaba passando os 2 dias aí em Pirinópolis, qualquer coisinha assim mais distante, para poder passar esses momentos. Que nosso tempo sempre corre demais, a gente nem sente conversando, mas qual o diferencial que você já tem de feedback, aquilo que é o diferencial da empresa de vocês, que quase que é unânime, que os clientes falam, o que podemos encontrar de diferencial? Então, acho que as pessoas se sentem, como elas se sentem. Uma coisa eu sei, elas se sentem em casa, por vocês serem assim, do jeito que nós estamos aqui. Isso é uma das nossas missões, é a pessoa entrar no nosso salão e se sentir em casa, isso aí que a gente sempre tenta passar. Eu acredito isso, e a gente sempre fala nas degustações, tem um momento que eu e ele falamos, né, nos apresentamos e a gente fala isso, que é a nossa família servindo a família de cada casal. E eu acredito que o diferencial é esse, são festas de qualidades a um preço acessível. Então, o nosso diferencial esse é assim, muitas pessoas falam assim, como assim? Isso aí vai funcionar? Vai pagar só isso? Será que vai ter comida? Então, assim, a gente já ouviu pessoas falando isso. E depois volta, né, e a fala que eu mais gosto de ouvir, o que eu mais gosto de ler é aquele feedback
onde as pessoas falam, vocês superaram as nossas expectativas. Essa é a missão. Né? Então, assim, essa é onde a gente se sente realmente, a gente, assim, conseguimos o nosso objetivo, né? Superamos as expectativas. Entre o Vila Rosé e o Vila Trezor, qual é a diferença básica? Existe alguma diferença? Sim. Só para a gente entender. O Vila Rosé, hoje, eu tenho um sonho, né? Sempre o sonho, né? Os sonhos, a gente se realiza e vai tendo outros sonhos. Lógico. O meu sonho hoje é de transformar o Vila Rosé no espaço mais intimista de Brasília. Até faço convite para você, né? Ir lá conhecer, né? Nos dias de degustação. Então, você vai ver lá que é um local aconchegante, até porque é uma casa. É uma casa onde vai proporcionar uma festa de alta qualidade, mas é um local intimista, é um local mais simples. Então, hoje, ele atende festas de 50 a 120 convidados. A nossa parte da cerimônia, ela é coberta, né? Por conta que se chover, nós não temos o plano B, que a gente chama. E aí nós começamos, depois, né, pós-pandemia, ainda no meio da pandemia, quando as restrições já estavam flexibilizadas, a gente começou a perder alguns clientes, na verdade muitos, né, que tinham o quê? O sonho de casar no jardim. Elas tinham o sonho de ter um casamento ao ar livre. E festas maiores. Eu amei aqui o Vila Rosé, mas o meu casamento é para 200 pessoas, 250 pessoas. Então esse cliente a gente perdia. E aí a gente falou assim, tá na hora da gente alargar essas tendas, né? Vamos alargar as tendas e sonhar um pouco mais alto. Ainda na pandemia. Isso no meio da pandemia, em 2021. Aí nasce o Vila Trezor. Aí a gente começou a pesquisar. Vamos pesquisar, vamos ficar de olho. E infelizmente uma empresa fechou as portas de um salão que era próximo lá ao Vila Rosé, e era um local, olha que incrível, era um local que há 10 anos atrás eu tinha ido como convidada de um casamento, e eu tenho uma foto que eu estava sentada, eu lembro assim, nitidamente com o meu filho, que hoje tem 14 anos, ele tinha acho que 3 anos mais ou menos, ele estava sentado no meu colo e eu pensei, meu sonho é ter um espaço desse jeito aqui, olha essas árvores, que local lindo. E isso era no começo do buffet. Então eu conheci o local e eu já tinha esse sonho. Eu pensei assim, se eu fosse dona desse espaço eu ganharia muito dinheiro. Olha o que eu pensei. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, um casamento de uma prima da minha mãe. E passou. E essa empresa, infelizmente, veio fechar as portas. E aí uma funcionária minha passando viu alguém colocando a placa "se dialoga" do galpão. E aí ela ligou na mesma hora e falou, Elaine, tal local tá alugando. Na mesma hora eu fui lá, peguei o telefone, liguei pro dono, e ali em menos de uma semana a gente tinha alugado esse salão, né? Porque na verdade assim, ele é um galpão, né? É um salão que já foram várias empresas, né? Ao longo desses anos, já foi bar, já foi 2 salões de festa, já foi várias coisas. E aí era tudo que a gente sonhava, né? É um jardim muito bonito, é um salão que a gente reformou e ficou muito lindo. E aí, quando foi em setembro de 2021, ainda em pandemia, no processo de compra do Vila Rosé, é loucura em cima de loucura. Porque nós estávamos no processo de compra de um imóvel de mais de R$1 milhão, no meio da pandemia, e de repente você aluga um salão que não era barato, que tinha que ter uma reforma de quase 500 mil, e você encara tudo isso. E aí nasceu o Vila Trezor já com os clientes, porque eu já tinha o nosso mailing de clientes, né? Que veio do Vila Rosé. Então assim, o Vila Rosé, os meus funcionários falam, é o queridinho, porque dali, né, desse sonho de ter um salão de festa, mesmo que pequeno, nasceu todo o restante. Maravilha. E aí foi mais fácil porque nós já tínhamos o cliente, né? O cliente do Vila Rosé que não queria o Vila Rosé por ser pequeno, então ele só é encaminhado por Vila Trezor. Gente, que história, que história, É uma história. que história maravilhosa. O tempo passa e eu infelizmente vou ter que ir encerrando. E eu queria um minutinho para cada um olhando aqui, dar uma mensagem final livre, da forma que você quiser, e inclusive os contatos, como pode localizar vocês para fazer os eventos. Então, eu quero deixar para você uma mensagem simples e sem muita maquiagem,
uma mensagem que pode mudar a sua vida. Sonhe, mas tenha coragem realmente para sonhar e lute. Acredite que você consegue alcançar. Todos os seus sonhos serão realizados se você lutar por eles, se você trabalhar por eles, porque tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai caminhar para que as coisas aconteçam e você vai alcançar o sucesso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem, ele já deu aí a Coube o comercial, a senhora. Agora o comercial, né? Então, estamos de braços abertos para atender você, casal, que sonha de ter um grande dia, tá com o orçamento apertado. Procure aí no Instagram, Vila Rosé Brasília e Espaço Vila Tresor. Temos aí um time, né, comercial para te atender. Manda lá, entra pelo link da bio, já cai direto no WhatsApp e venham fazer um orçamento conosco e ter um dia inesquecível. E temos semanalmente degustações. O que são as degustações? É um evento, né, um dia montado para você conhecer o espaço decorado e degustar o nosso delicioso buffet, né, e conversar com os nossos parceiros, tirar todas as dúvidas e fechar o contrato. Lembrando, fechar contrato em dias de degustação é maravilhoso, que vocês têm descontos e brindes. Então aguardo vocês nas próximas degustações. Gente, e eu vou dizer para vocês, antes de encerrar o programa, que vale a pena, como dentro do que é possível ser feito, eles vão fazer para atender vocês e vocês realizarem o sonho de vocês. Como ela disse, são 80% da estatística são casamentos, então é um grande sonho. Então, não tenha receio de ir lá na degustação. Isso. Além de degustar, você vai ter um belo desconto e você não vai se arrepender. Então, o podcast Vincere de hoje teve essa grande satisfação de receber a senhora Elaine, o senhor Denis, do Vila Rosé e do Vila Tresor. Tenho certeza que o podcast Vincere, como já falamos, traz sempre para vocês, um programa da TV Vincere, histórias como essas que inspiram, que faz a gente chacoalhar, sair da nossa zona de conforto. Então, no mais, é parabenizá-los e desejar que continue tendo muito sucesso. O sucesso de vocês traz alegria para todos. Essa é a regra de todo sucesso. Devemos todos torcer pelo sucesso do próximo. Então, encerramos por aqui e aguardo você no próximo podcast.